A posse do presidente e do vice, ela ocorre em 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, lá no Congresso Nacional. Então, perante o Congresso Nacional, o presidente e o vice fazem um juramento que vão manter e defender a Constituição e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integração e a independência do Brasil. Isso está previsto aonde? Está previsto lá no artigo 78 da Constituição. Segundo o parágrafo único do artigo 78, se o presidente e o vice eles não tomarem posse 10 dias subsequentes à data exigida, será declarado vago. Teremos a vacância dos cargos de presidente e de vice. Se o presidente não vier, mas o vice vier tomar posse, farão então a posse do vice. Como ocorre a sucessão presidencial? Nós temos um assunto extremamente importante, tá, gente? É um assunto bem pedido em provas, então a gente precisa discorrer sobre eles de uma forma bem simples para que vocês entendam. O presidente da República, ele pode ser substituído ou ele pode ser sucedido. Pode ocorrer a substituição ou a sucessão do presidente da República. A gente tem que saber que substituição ela é sinônimo de impedimento e ela ocorre por um prazo determinado, então ela é temporária. Já a sucessão, ela é permanente. Ela é sinônimo de vacância e aí nós estamos diante de algo definitivo. Um exemplo que a gente pode ter de substituição, ou também chamado de impedimento, são as férias do presidente da República, uma licença que ele tenha para viajar, uma licença saúde. Então, todos esses períodos, eles são temporários, ou seja, o presidente ficará fora do cargo por um tempo determinado. Já caso de sucessão, são casos permanentes, ou seja, o presidente não retornará ao seu cargo. Quais são exemplos? Morte, renúncia, são situações em que ele não voltará ao cargo. A gente não pode esquecer jamais que o primeiro na linha sucessória ou de substituição do presidente da República é o vice-presidente. O único que vai suceder de forma definitiva o presidente da República é o seu vice, tá? Então, a gente não tem, nos demais casos, não havendo vice, a gente vai estudar as demais situações, mas somente fica de forma definitiva no poder o vice-presidente. Por quanto tempo? Pelo tempo que falta ao término do mandato. Os demais, eles ficarão no poder, poderão ficar na presidência da República até que seja feita nova eleição, tá? Então, o substituto nato do presidente da República e o sucessor nato do presidente da República é o seu vice. No artigo 79, existe ali situações bem importantes que a gente precisa saber começando essa situação. Então, vamos lá pegar o 79. O Poder Executivo, ele começa no artigo 76, tá bom? E aqui a gente já falou a questão da eleição e agora a gente fala da questão desse sucessor natural. Fala assim: substituirá o presidente no caso de impedimento, que é temporário, e se suceder-lhe-á no caso de vaga, que é permanente, o vice-presidente. O vice-presidente, além de outras atribuições que lhe foram conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que for convocado. Mas o fato é que a gente precisa saber do caput. Quem vai
suceder ou substituir, que é aquele nato, que é o primeiro nessa linha, é o vice-presidente da República. É o único, como eu já disse, que vai sucedê-lo de forma definitiva. Havendo impedimentos do presidente e do vice-presidente, ou em caso de vacância das duas cadeiras, quem vai substituir, de substituição temporário, quem vai substituir serão nesta linha: presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal. Vamos fazer uma lembrança lá das condições de elegibilidade e das questões de brasileiros natos e naturalizados. Vocês veem que está tudo interligado? Brasileiro, para ser candidato a presidente da República, você precisa ser brasileiro nato. Para ser candidato a vice-presidente da República, você precisa ser brasileiro nato. E quais são aqueles cargos que exclusivamente devem ser compostos, devem ser preenchidos por brasileiros natos? Estes que aqui estão no artigo 80 como substitutos do presidente da República: presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e presidente do Supremo Tribunal Federal. Se o presidente da Câmara estiver apto para assumir a presidência da República no tempo em que não se tenha nem presidente nem vice, é ele que o faz. Se ele também não estiver, será o presidente do Senado. E se nenhum desses estiver, será o presidente do STF. No último ano do Michel Temer, foi a primeira vez que um presidente do STF, uma presidenta, então, do STF, assumiu a presidência da República. Até então, nunca tinha chegado a esta situação. Lá naquele último ano de mandato, ocorreu. Nós não tínhamos mais presidente, porque o vice estava no lugar da presidente da República, então não tínhamos o presidente da Câmara não estava também apto naquele momento, viagem, algum compromisso, presidente do Senado também não estava. Quem assumiu foi a presidenta do Supremo Tribunal Federal. Todos, como eu já disse, isso a gente não pode esquecer nunca, tá? Todos devem ser brasileiros natos. Tem algumas situações em que houve até uns julgamentos lá no STF se o presidente das casas, eles poderiam ter ações penais contra eles, né? Ações penais propostas. E houve aí uma DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que por maioria dos votos, os ministros do STF entenderam que réus em ação penal perante o Supremo Tribunal Federal, eles não podem substituir o presidente da República. Então, por isso, na época que houve esse julgamento, não tinha a possibilidade do presidente do Senado, que era réu em uma ação, presidir a União. E aí a gente precisa saber, então, desta sucessão permanente e sucessão provisória. O artigo 80, antes disso, ele diz assim: em caso de impedimento do presidente e do vice, ou em caso de vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Todos devem ser brasileiros natos. Então, o sucessor permanente do presidente é o seu vice, o vice-presidente. Quais são os sucessores temporários? Presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente
do STF. Como ocorrem essas eleições em caso de vacância de ambos os cargos, em caso de vacância do cargo de presidente e de vice? O artigo 81 dispõe sobre esse assunto. Diz assim: vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias após aberta a última vaga. E o parágrafo único diz, o parágrafo primeiro diz o seguinte: ocorrendo vacância nos 2 últimos anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Aqui, pessoal, tem algo muito importante que a gente precisa saber. Primeiro, existe uma linha que a gente precisa saber em qual momento foi declarada a vacância de ambos os cargos, ou seja, não tem mais presidente e não tem mais vice. Então, nós não temos nenhum dos dois, não temos o presidente e não temos o vice. Como será feita esta eleição? Então, aqui a gente tem essa linha que vai demarcar nos 2 primeiros anos de mandato e nos 2 últimos anos de mandato.